Amigos do YouTube, bom dia. Meu nome é Rogério, Francisco Rogério Gugel Barroso, sou advogado militante no estado do Ceará, em especial na região Centro-Sul, onde destaco a minha cidade de Acopiara, e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do estado do Ceará, sob o número 13.520. Acho muito importante, acima de tudo, a identificação, porque quando você vai fazer algum comentário de uma decisão dentro do judiciário, é preciso que você assuma a responsabilidade do que diz, até porque mesmo isso não é uma questão de uma crítica, digamos assim, para atingir a pessoa de quem fez, de quem tomou essa decisão, mas é com uma forma de você, digamos assim, mostrar o seu posicionamento contrário a uma decisão que é uma coisa absurda dentro do jurídico, dentro da análise, da aplicação da norma, dentro da doutrina, dentro da jurisprudência sobre a matéria. E eu estou falando, na verdade, sobre a decisão do ministro, presidente do STJ, Dr. João Otávio Noronha, proferida no dia 7, em pedido apresentado pela defesa dos investigados, o Fabrício Queiroz e a Márcia de Aguiar. Ele foi funcionário do Flávio Bolsonaro e nas investigações daquelas denominadas rachadinhas, né, estava sendo procurado e tinha sido preso com prisão preventiva decretada porque estava foragido juntamente com a sua esposa, né? A Márcia Aguiar ainda permanecia foragida, para todos os efeitos, nós entendemos como uma pessoa foragida, e para surpresa nossa, o Fabrício Aguiar, Fabrício Queiroz, quer dizer, já tinha sido capturado, já tinha sido preso, e para surpresa nossa, a Márcia Aguiar, ainda sem ter sido capturada pela polícia, ambos tiveram as suas prisões preventivas convertidas em, em prisão domiciliar. Ora, isso, no que se refere à pessoa do Fabrício Queiroz, eu não tenho nada a contestar, porque é uma pessoa idosa e segundo as informações, até porque não dei uma olhada no habeas corpus, no procedimento, no processo em si, segundo as informações é que ele tem câncer e que há necessidade de um tratamento, e como nós não temos, na verdade, dentro de todo o país, um local adequado para poder receber aquele preso, nada mais justo e mais correto do que o ministro tenha realmente convertido a prisão preventiva em prisão domiciliar, com a monitoração eletrônica e algumas outras medidas cautelares expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Agora, passando a analisar a ação, a decisão no que se refere à Márcia de Aguiar, isso é um absurdo jurídico, certo? Você converter uma prisão preventiva de uma pessoa que está foragida, uma pessoa onde nós estamos vendo, vivenciando os pressupostos, os requisitos da manutenção da prisão, pois, como bem estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva ela tem que ser fundamentada na garantia da ordem pública, na garantia da ordem econômica, que eu entendo que, inclusive, a ordem econômica é um subtipo da ordem pública, né, para a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. Ora, nesse sentido, no aspecto do que fala o artigo 312, a prisão preventiva dela estava decretada para exatamente esses dois últimos tipos do artigo: a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal. Como falar em aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal? A pessoa que se furta, a pessoa que se evade do distrito da culpa, ela de forma intencional, ela obstrui o andamento
da instrução e, consequentemente, impede no futuro a sua aplicação da pena, a aplicação de sua condenação. E mesmo nessas condições previstas, claramente o ministro converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar. Para mim, isso abre uma prerrogativa muito grande, o que infelizmente a gente hoje tem demonstrado, tem visto a fragilidade do judiciário. O judiciário perdeu a sua identidade. A legislação ela é desrespeitada a todo momento por decisões monocráticas, certo? Esse procedimento no STJ tem como relator o ministro Félix Fischer, e o presidente tem essa capacidade nessa situação de ter concedido isso, e assim o fez, e a meu ver, a meu entendimento, uma decisão totalmente descabida, sem fundamentação jurídica e um verdadeiro afronto, um desrespeito à legislação brasileira. Nós, como advogados, nós atuamos geralmente na defesa dos réus, dos criminalistas. Geralmente, dificilmente a gente atua. Hoje é muito difícil você ver uma família da vítima, até muitas vezes pela condição, poder aquisitivo, a hipossuficiência financeira, ela não contrata o advogado para atuar na assistência de acusação. Mas na defesa dos réus é onde sempre nós atuamos. E a gente não consegue isso com nenhum cliente. Eu desafio em primeira instância, em segunda instância e nos tribunais superiores você adentrar com um habeas corpus, uma ação constitucional de habeas corpus com pedido de liminar, para revogar a prisão de uma pessoa que está foragida e essa prisão ser revogada ou até mesmo convertida em prisão domiciliar. A prisão domiciliar ela tem suas características próprias, certo? As suas normas a serem especificadas, uma delas no caso de uma doença, né? Então, no caso de uma mãe que tem filhos, crianças menores, pequenas para amamentar, né? O idoso, então a Márcia de Aguiar, ela não se enquadra em nenhuma das condições impostas para que ela pudesse gozar desse benefício. Infelizmente, nós continuamos no nosso país com decisões que são proferidas para uns e outros não. Nós temos várias formas de especificar isso. Foi assim quando tomaram a decisão de prender os réus condenados após uma decisão de segunda instância, e aí prendeu-se todo mundo. Depois passou a eleição presidencial, o Supremo voltou atrás, aí liberou todo mundo, e aí isso também não é respeitado, é liberado aqueles elementos que estão respondendo pelo crime de colarinho branco, e às vezes um pobre coitado que milita, que está preso num município pequeno, num estado pobre. Isso não é respeitado, as normas não têm uniformidade e o direcionamento das decisões, as decisões são distintas, são contraditórias e são absurdas. Eu aqui faço esse vídeo para deixar aqui a minha indignação como operador do direito pelo que ocorreu, e eu acho que é assim a indignação de todo brasileiro, de todos os profissionais do direito. Um abraço e obrigado a todos.